Oi, Amanda, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Que bom. Vou esperar ver se entra mais gente para a gente iniciar. A tela já está aparecendo aí para você, compartilhada? Tá. Tá. Foi essa tela que a gente encerrou a última aula, né? Então a gente vai voltar a partir daqui para depois fazer os exercícios, tá? Vocês estavam tendo outra aula agora? Não, acabou meio-dia, eu tava fazendo bloco. Ah, tá. Tranquilo. Então, só para saber, porque de repente o pessoal demora para entrar porque está saindo de outra, né? Mas se é assim, vou esperar mais um minutinho e a gente começa, tá? Olha, fala aqui a sua participação. Tá, então vou iniciar, tá, Amanda? Qualquer, Tá. qualquer dúvida, você me fica à vontade para me interromper, a gente pode ir conversando, tá? Aqui, então, a ideia é que a gente feche esse capítulo, né, sobre mundo medieval, tá? Nesse capítulo a gente já falou de várias questões, né, na última aula, que foi uma aula de 2 tempos. Falamos dos principais aspectos da Idade Média e falamos dessa questão da feudalização e terminamos a nossa última aula justamente mostrando essa imagem
e mostrando como o feudo se dividia, né? Tendo o castelo aqui como a residência do senhor feudal, né? Que é uma espécie ali de gestor de toda essa área, de todo o feudo, e o feudo se dividia em determinadas partes, né? Umas partes poderiam ser, como o manso servil, era, que eu abri aqui, né? Era de livre exploração pelos servos, podiam plantar para sua própria sobrevivência, subsistência. Tinha o manso senhorial, que era onde se plantava só para o senhor feudal, então os servos trabalhavam aqui durante alguns dias da semana só para produzir para o senhor feudal. E tinha também o chamado manso comum, ou terras comunais, que serviam para se plantar diversos tipos de coisas, e tudo que fosse plantado nessas terras comuns, parte dessa produção deveria ser revertida para o senhor feudal, como uma espécie de imposto, né? Era chamado de talha. Tá? Então, por exemplo, se eu produzisse 10 quilos de batata, 1 quilo deveria ir para o senhor feudal obrigatoriamente. Essa era a divisão básica do feudo, a gente já tinha falado, eu queria só retomar para a gente não perder o gancho, tá? E aí, na próxima página do livro, que é a página 29, a gente fecha esse tema aí da sociedade feudal, tá? Então, tem algumas questões destacadas aqui importantes. Se você tiver com o livro aí, Amanda, você pode sublinhar também. A sociedade feudal ela é uma sociedade conhecida como uma sociedade estratificada, ou seja, é uma sociedade dividida em estratos sociais. Para essa época, para a época medieval, a gente não fala em classe, a gente fala em estratos, tá? Esses estratos eram estratos muito estáticos mesmo, não havia mobilidade social. A pessoa que nascia serva, ela viveria serva para o resto da sua vida, assim como os seus filhos, os seus netos e assim por diante. Né? Então, a principal divisão dessa sociedade medieval eram, né, o campesinato, que era composto, na sua maioria, por servos, mas tinha gente que trabalhava no campo que não era servo, tá? Mas eram pessoas também pobres. Você tinha o clero, que eram as pessoas que pertenciam, trabalhavam, né, eram funcionários, digamos assim, da Igreja Católica, os padres, sacerdotes, monges, enfim, todo esse conjunto de pessoas, e a nobreza, que eram aquelas pessoas que nasciam já com o chamado berço, né, nasciam com prestígio, com um nome, com um título, e isso conferia uma estabilidade para ela que ela não se preocupava, não precisaria se preocupar em trabalhar para o resto da vida. Vivia só dos privilégios, dos impostos que eram pagos e chegavam, viviam em grandes palácios, castelos, enfim, e tinham todos os seus custos supridos, né, ali pelos impostos que eram pagos pelas pessoas mais pobres, tá? Uma coisa muito importante de lembrar é que a Igreja Católica, né, e aí o clero como grupo representante da Igreja, era fundamental para a manutenção dessa estrutura social, porque a Igreja dizia, né, e dava uma espécie de conforto, digamos assim, para as populações mais pobres, dizendo que a situação da vida humana era difícil, mas era preciso se conformar, né? Porque era da vontade de Deus que ele tivesse nascido servo ou camponês, enfim, e de que depois da morte ele encontraria aí sim a salvação, o paraíso, e de que essa vida de sofrimento iria terminar. Então, essa ideia de uma predestinação, de que você não poderia mudar, alterar o seu destino, fazer outra coisa, deixar de ser servo, era algo de uma maneira muito eficaz, né, reproduzido também e legitimado pela Igreja. Então, essa concepção religiosa era fundamental para que as pessoas se conformassem em viver nessa situação, e também até para que não houvesse revoltas e tal. Tá? Porque as pessoas acreditavam muito no que a igreja falava, né? Muito, exatamente. Imagina, né? É um mundo, né, em que as pessoas não se deslocavam muito, não tinham contato com muitas pessoas. A vida era aquela vidinha mesmo ali, né? No campo, ia à igreja, voltava. Então, o universo é um universo, né, de possibilidades muito restrito.
né? Então, nesse cenário, né, esse papel da igreja é muito importante para a gente entender como é que essas pessoas exatamente se conformavam, né? Tem muito a ver com essa crença mesmo que você falou, tá? Bom, então tem esse papel importante da igreja, né? Aqui fala a última frase, que o batismo era o mecanismo de inserção das pessoas na sociedade, que não existia, e isso durou muitos séculos, inclusive, né? Não existia certidão de nascimento, né? Todo registro de nascimento, ele era o batismo. Então, a pessoa existia para o mundo a partir do momento que ela fosse batizada, né? Então, isso também era uma forma da igreja controlar até os quantitativos populacionais e tal. Então, é um controle realmente bem amplo, tá? Bom, aí fala um pouquinho da nobreza nesse terceiro parágrafo, né, dizendo que eram indivíduos detentores de terra, de poder político, de privilégios, tinham educação bélica, a educação para a guerra, né, os ensinamentos para a guerra, né, e tinha uma espécie de pequena aristocracia. Tinha os grandes aristocratas das grandes famílias, e a pequena aristocracia, ó, abri aqui o balãozinho, era a camada social formada por aristocratas que possuíam títulos nobiliárquicos menores, né, como de visconde, de barão ou de cavaleiro. Além deles, havia a alta aristocracia, que eu falei, né, que eram os príncipes, arquiduques, duques, marqueses e condes. Porque existe uma hierarquia desses títulos de nobreza, né? Então, esses que a gente falou da alta nobreza eram títulos concedidos às pessoas de famílias mais tradicionais. E a baixa nobreza, digamos, ou a baixa aristocracia, tinham esses títulos hierarquicamente menores, tá? Bom, e aí a gente tem, né, essa nobreza e esse clero sustentados pelos servos, né, que viviam no regime de servidão, pagavam impostos e produziam também os alimentos que essas pessoas todas comiam, né, na verdade. Aqui fala da corvéia, que é um imposto de realização de serviços, né, em alguns dias da semana nas terras senhoriais, então eles trabalhavam prestando vários tipos de serviços, o que os senhores feudais precisassem, né, eles tinham que fazer. Esses senhores feudais eram nobres, tá? E a talha, que era a entrega de metade, chegava a metade de tudo que fosse produzido ali no manso comum, tinha que ser revertido para o senhor feudal ou para outras pessoas nobres da redondeza, tá? E tinha também os vilões. Isso é interessante, porque vilão hoje em dia tem uma conotação super pejorativa, né, ligada à ideia de bandidagem e tal. Os vilões nessa época eram aqueles que viviam nas cidades, nas pequenas cidades, que eram chamadas de vilas, né? Então, eles não estavam presos à terra, como os servos estavam, né? E eles podiam vagar, podiam se deslocar pelos domínios senhoriais em busca de trabalho, né? Alguns conseguiam adquirir terras ou enriquecer com a atividade comercial. Então, era uma galera pobre, não tinha título de nobreza, não tinha nada, mas que não era servo, né? Então, não estava preso à terra. Então, eles se deslocavam, às vezes no campo, às vezes nas pequenas cidades, e aí por isso que eram chamados de vilões, tá? Aí aqui tem uma imagem, né, uma iluminura, foi feita em 1553, que mostra um pouco dessa realidade do trabalho de colheita dos camponeses, né? Muitos deles servos. Aí aqui tem, ó, os servos, embora exercessem trabalho sob coerção, ou seja, né, eles eram coagidos a fazer aquilo, eles não podiam ser vendidos como eram os escravos. Os escravos lá do Império Romano, eles poderiam ser vendidos, né, negociados. Os servos não, eles estavam vinculados à terra. Isso é bem importante de se lembrar, tá, Amanda? Tem uma diferença aí grande entre servo e escravo. Na Eles Idade trabalhavam para aquela terra, né? Independente de quem fosse o dono. Exatamente, isso aí. A relação. E os escravos seguiam os donos Isso. e podiam ser Eram vendidos. propriedade do dono, né? Então, o escravo era um escravo que era conseguido numa guerra, por exemplo. Eu venci uma população de tal lugar. Aí tem lá vários prisioneiros de guerra. Eu pego 10 para mim, digamos assim. Esses são meus escravos. E eu tinha até, como eles eram meus escravos, minha propriedade, eu tinha direito até de matá-los, se eu quisesse, de castigá-los fisicamente.
né? Os servos já não, os servos tinham a própria vida deles, eles não eram propriedade de ninguém, tinham a família deles, tinham a casinha deles lá, mas assim, eles não poderiam, por exemplo, sair do feudo para viver em outro lugar, eles eram um servo daquele feudo, daquela terra. Entendi. Beleza. Aí aqui fala um pouquinho sobre a questão das mulheres e das crianças. As mulheres, né, ocupavam uma posição inferior na sociedade medieval, eram consideradas, né, um ser inferior mesmo aos homens. Né? O mundo era um mundo, como a gente já falou, muito regido pela lógica do cristianismo, era patriarcal também e militar, ou seja, uma estrutura organizada e chefiada por homens, né? As mulheres, eram consideradas frágeis, julgadas responsáveis pelo pecado original e por estarem associadas à imagem da Eva pecadora. Nessa época, tem muitas condenações de mulheres como bruxas, né? Não sei se você já viu em algum filme e tal. As mulheres ficavam, se elas não obedecessem à lógica, né, do casamento, da reprodução, né, de ter filhos e de prestar sempre serviço à família e viver nesse universo que era o universo do lar, se ela não obedecesse a essa lógica, ela era considerada algo pecaminoso, algo ligado ao paganismo, né? Então, muitas delas foram taxadas como bruxas nesse processo. Tá? Aí fala aqui do casamento, né, institucionalizado pela Igreja desde o século XI, garantia aos nobres o enriquecimento das linhagens, porque aí os casamentos funcionavam como uma estratégia mesmo de aumentar ainda mais o patrimônio, né, de aumentar a riqueza e o prestígio da família. Se você conseguisse casar o seu filho ou a sua filha com alguém de uma família reconhecida, né? E aqui, ó, tá vendo? Fala exatamente disso. Mesmo nesse meio social, poucas mulheres eram alfabetizadas, mesmo entre as nobres, né? Poucas eram alfabetizadas, tá? Peraí. Não existia na Idade Média, isso é muito interessante, a ideia de infância. Então, esse conceito que a gente tem de criança, né, na Idade Média não existia. Então, o ser humano ali, a partir do momento em que ele já tem consciência de si e já tem força suficiente, ele era colocado para trabalhar e tal. Hoje em dia, a gente tem toda uma construção de uma ideia de infância, de criança, de que é um período de formação, que não deve ser sobrecarregado com trabalho, né? Mas nessa época não tinha. Então, Mas os bebês, assim, eram criados por quem? Se os pais eram escravos? não, eram criados nesse meio mesmo, assim, e, assim, muito pelas mulheres, né? Os pais sempre saíam, estavam nesse mundo externo, né, do trabalho, fosse ele servo ou nobre, enfim, os homens circulavam, ou no campo ou na cidade, e as mulheres ficavam muito dentro, né, nesse mundo sabe, de estar dentro de casa, cuidando dos filhos, única e exclusivamente. Os homens não tinham essa preocupação. Tá? E aí os bebês, né, até poderem crescerem, poderem caminhar sozinhos, falar e tal, que acontece em média até os 3 anos, tá? Ficavam ali sob os cuidados. Depois disso, já começavam a ser introduzidos mesmo no mundo do trabalho. Oi, Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Desculpa, professora, pelo atraso, porque eu tinha esquecido da aula de história. Tá bom. Tudo bem, não tem problema não. Seja bem-vinda. A gente está terminando aqui, tá, de falar sobre o feudalismo. Aí falamos da página 39, tá? Eu acho que é 39. Não, 29. Tá bom. 29, tá? A gente está terminando e vai fazer os exercícios agora, tá bom? Tá aí bom. A gente faz juntos, e aí se você tiver alguma dúvida, você fica à vontade para tirar, tá? Bom, vamos lá. E tem uns exercícios legais aqui, a gente pode ver, né, o que a gente conseguiu entender, tá? Deixa eu anotar aqui o nome da Fernanda. Então, os movimentos migratórios que se ampliaram na Europa Ocidental a partir do século VI promoveram forte intercâmbio entre a cultura greco-romana e a dos povos germânicos, que eram aqueles chamados povos bárbaros, né, como os romanos chamavam. Sobre essa troca cultural,
Julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, assim, lembrando, né, que a gente tem, depois da queda do Império Romano, nesse processo mesmo de queda, a entrada cada vez mais frequente de povos germânicos, que eram aqueles povos do norte que a gente falou, que eram chamados de bárbaros, né? Então, quando eles vão entrando naquilo que era Império Romano e vão se misturando com aquelas pessoas e tal, começa a ter um intercâmbio cultural muito grande, né? Tanto dessas referências que eles traziam lá do norte, quanto das referências desses povos romanos aí, chamados sul, né? Bom, então vamos lá. Letra A. À medida que a crise de Roma se aprofundava, iniciava-se a prática do colonato. Lembram do colonato? E sim. consistia em fixar trabalhadores livres em grandes propriedades. Lembram que eles ganhavam quando, né, voltavam da guerra? Da ruralização, né? Isso, exatamente. Os colonos perdiam a autonomia, pois não podiam deixar a propriedade, mas ganhavam proteção e garantiam a subsistência. Ou seja, se eles tinham uma terra, eles poderiam plantar ali, né? Então, assim, eles também não podiam sair da terra, porque se eles saíssem da terra, meio que poderiam perder aquela terra, né? Então, tem essa questão, assim, mas é uma recompensa, né? A terra como recompensa. O que vocês acham dessa daí? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver a B. Os romanos inspiraram a organização da hierarquia da Igreja Católica e também o ideal de Estado do Império Carolíngio. Aí fala do que seria esse ideal de Estado do Império Carolíngio, né? Que teria sido inspirado no Império Romano. O expansionismo e centralização do poder. Por sua vez, a tradição guerreira dos germânicos, por exemplo, influenciou a relação entre senhores e guerreiros. Nessa troca Eu acho que é cultural. falsa. Você acha que é falsa? Uhum. Vamos ver. Quem falou que acha que é falsa? Amanda ou Fernanda? Fernanda. Fernanda. Então, Amanda, o que você acha? Eu tô pensando. Vamos deixar em branco, depois a gente vê. Letra C. A cultura cristã dos povos germânicos levou os romanos à reclusão e à consequente ruralização da sociedade. A cultura cristã? Pois é, Acho estranho, né? É estranho, porque eles ficaram sem pessoa, sem escrava, e o povo teve que ir para a fronteira, e aí eles não tinham mais dinheiro, aí eles tiveram que fazer a organização. Exatamente. Mas se a gente pensar, né, o cristianismo ele não era nem religião oficial ainda do Império Romano, muito menos tinha sido adotado pelos chamados povos germânicos. Os povos germânicos tinham outras crenças, né, outras religiões. Tá? Então, falso. É falso. Letra D. As influências mútuas, né, dos dois lados, entre essas culturas, tanto a dos povos germânicos quanto do Império Romano, deram origem ao sistema feudal. O que vocês acham? Vou dar uma dica. Conforme o Império Romano vai ficando enfraquecido e esses povos germânicos vão chegando, esse processo de ruralização que já vinha acontecendo vai se tornando ainda cada vez mais frequente, né? E muitas pessoas vinham desses povos germânicos acabam também indo para o campo, então é um processo super dinâmico. Então é verdadeira? Eu acho que é verdadeiro. Então vamos lá, tá? Então, assim, essa ruralização já acontecia, ela ganha força até, né, com essa chegada dos povos germânicos, tá? E a letra B, já pensaram? Eu acho que é verdade. Não sei. Vamos, Não sei. assim, essa primeira parte faz muito sentido, né, de que os romanos inspiraram a organização da igreja, da hierarquia da Igreja Católica e também o ideal de Estado do Império Carolíngio, um ideal de expansionismo e centralização do poder. Né? Aí, por sua vez, a tradição guerreira dos germânicos, por exemplo, influenciou as relações entre senhores e guerreiros. Eram povos, né, os povos germânicos eram povos muito dispostos à luta, né? Tanto é que eles partem mesmo para o contato e para o confronto, se fosse necessário, com essas populações do Império Romano, né?
Então, eu acho que a gente pode colocar verdadeiro. Vamos ver, tá? Aê, isso mesmo. Tá? Então, vocês podem anotar aí também. Tá? Então, os povos germânicos têm essa tradição, né, guerreira, da luta e tal. E se a gente pensar, né, o Império Romano também vai inspirar muito o que foi o Império chamado Império Carolíngio, né, que é aquele império lá do Carlos Magno, que a gente falou, que já é na Idade Média. Podemos ir para a próxima? Uhum. Tá, número 2. Observe o mapa e responda as questões. Aí tem o avanço dos povos germânicos na Europa, né? E aí esses povos germânicos são esses povos todos aqui, que a gente já falou, né? Ostrogodos, visigodos, lombardos, francos, saxões, ângulos, então, uma série deles. Qual foi a região mais afetada? Acho que eu vou ter que descer para subir de novo. Senão a gente não vai poder ver o mapa. Aqui, vou deixar no mapa. Letra A. Qual foi a região mais afetada pela migração dos povos germânicos entre os séculos 4 e 6? Qual é a região aí? O que vocês conseguem ver no mapa? Essa região toda aqui, que aparecem mais setinhas, isso era o Império? Romano. Isso, exatamente. O Império Romano, chamado Império Romano do Ocidente, né? Mas pode ser só Império Romano também. Tá? Então, a letra A seria isso. Vamos para B. O mapa vai sumir um pouquinho. Que povos germânicos atingiram tanto o Império Romano do Oriente quanto o do Ocidente? Estão com o livro aí ou eu preciso subir de novo? Estou com o livro aqui. Tá? Eu consigo subir aqui, ó. Tá. Os ostrogados. Ostrogodos. Isso, ostrogodos e os visigodos. Isso aí. Por quê? Porque essa parte que está verde aqui é o Império Romano do Oriente, aqui está na legenda. E a parte que está rosa é o Império Romano do Ocidente. Aí a gente vê setinha vermelha dos ostrogodos indo para as duas partes, né? E dos visigodos também. Tá? Beleza? Uhum. Agora eu aprendi a descer aqui. Aí a letra C. Então, aqui na letra B fica ostrogodos e visigodos. E na letra C, que povos germânicos ocuparam a Gália? E qual dessas ocupações foi mais significativa? Aí vamos lá. A Gália está aqui, ó. Quais povos? Os francos. Os vândalos também, mas os francos são os mais significativos. Tanto é que depois essa região vai se chamar Reino Franco, né? Durante o Império do Carlos Magno. E o pai dele, o Pepino, o Breve, foram reis inicialmente dos francos, né? Passou a se chamar Reino Franco aqui, tá bom? Mas, tipo assim, por que eles foram os mais importantes? Só porque passou a ser chamado de... Não, porque eles tiveram uma presença mesmo cultural, econômica e tal, muito forte nessa região. Conseguiram fazer casamentos com as pessoas que viviam ali, então eles acabaram se tornando mais fortes do que os próprios, digamos assim, donos iniciais do lugar, né? Tanto é que essa região, que atualmente é a França, né, tem a sua origem justamente nesse nome, de franco, né? A moeda francesa, durante muito tempo, antes do euro, se chamava franco, né? Então, tudo isso está relacionado, tá? Então, os francos tiveram essa predominância, assim, acabaram se tornando mais fortes até dos próprios donos, entre aspas, do território. Tá? Podemos ir para 3? A 3 é assim: relacione a prática da vassalagem com o enfraquecimento do poder monárquico na sociedade feudal. Vocês lembram o que era vassalagem? Não muito. A vassalagem era aquela relação de fidelidade entre o senhor feudal e o rei, né? Aí aqui pergunta, como é que a prática da vassalagem acabava enfraquecendo o poder monárquico, ou seja, o poder do rei? Né? Porque a vassalagem acabava meio que
quando você tinha um rei e ele tinha vários vassalos, cada um desses vassalos era um senhor feudal. Cada um deles tinha um feudo, né? Ah, sim. Não era tudo do rei, então, né? Exatamente. O rei acabava perdendo a concentração do poder, entendeu? Isso acabava enfraquecendo, né, o poder monárquico. Deu para entender? Vocês podem falar aí, né, que a vassalagem acabava descentralizando o poder do rei, ou da maneira que vocês considerarem melhor, tá? Podemos ir para a próxima? Tô terminando de escrever. Tá, eu espero, vou só descer aqui. Essa daqui eu acabei fazendo antes, mas a gente pode ler, tá? É sobre a servidão. Vocês querem ler uma de vocês? Eu leio. Tá, por favor, então. A servidão era uma espécie de escravidão mais branda, pois ainda que os servos não fossem vendidos, estavam obrigados por toda a vida a entregarem produtos e prestarem serviços a seus senhores. Além disso, não eram proprietários das terras em que trabalhavam, pois estas lhes eram emprestadas pelos senhores. A servidão era transmitida dos pais para os filhos, assim como os títulos de nobreza também eram hereditários. No plano dessas relações servis, havia diversos tipos de impostos que os servos tinham que pagar aos seus senhores, incluindo também os serviços que prestavam a eles. Ótimo, obrigada, Amanda. Ó, aí a questão, gente, é assim, na Idade Média, a hierarquia social, aí vocês podem, olhar aqui, observar, já está até marcado, né? Mas olha só, letra A, era rígida e justificada pela igreja, aquilo que a gente conversou, como determinada pela vontade de Deus, por isso definida conforme o nascimento. Então, o que as pessoas aprendiam desde que nasciam é que elas eram ou nobres ou servos, enfim, porque aquilo era da vontade de Deus. Então, era uma condição imutável. Tá? Era o que a igreja pregava, né? Que era a vontade de Deus, e quando eles morressem, eles iriam encontrar o paraíso e... Exatamente, exatamente. Né? Então, isso acabava gerando uma... As pessoas ficavam muito conformadas com isso, né? Com essa condição. Aí, letra B, tinha nos nobres o segmento social mais poderoso por sua inserção nas funções relacionadas à administração dos reinos. Os nobres, todos, aqui está dizendo, né, que todos os nobres meio que teriam uma função administrativa nos reinos, e a gente sabe que, né, não era bem assim, né? Existia a estrutura real era muito restrita, né? Era a figura do rei e tinha os senhores feudais, não tinha uma máquina de governo com várias pessoas trabalhando, tá? Aí é que diz na C, sobrecarregava os servos que, além de pagar altos impostos, eram obrigados a doar parte do que produziam em suas terras aos senhores. O que vocês acham que pode estar errado aí? O que está errado? Eles tinham que pagar altos impostos e eles eram obrigados... Não, eu acho que eles não eram obrigados a doar parte do que produziam. Assim, se eles produzissem naquele manso comum, né, naquela terra comum, eles eram obrigados a doar, sim. Eu acho que o que mais pega aqui é que os impostos, se a gente for pensar, né, comparativamente, não eram tão altos assim, né? Eu acho que isso poderia, mas é uma questão que gera dúvida mesmo. Tá? Letra D, permitia mobilidade social para os cavaleiros que, se conquistassem terras extensas, podiam deixar de guerrear, tornando-se parte da alta aristocracia. Existia mobilidade social? Não. Não. Estranho. Os cavaleiros, é importante lembrar disso, os cavaleiros, eles recebiam o título de cavaleiro, que era já uma coisa bem importante, mas eles não eram nobres e nunca seriam nobres da alta aristocracia. Eles, quando se tornavam cavaleiros, iam para a guerra e tal, tinham toda uma função ali específica, eles
sabiam que eram já, digamos assim, superiores ao resto da população, né? Mas também eles sabiam que nunca chegariam à alta aristocracia. Aí a letra E permitia aos vilões, aqueles que a gente falou, que, por não estarem presos à terra, participassem das guerras, podendo se inserir no segmento dos cavaleiros da pequena aristocracia. Não, eles não podiam se inserir no segmento dos cavaleiros. Exatamente. Para você ser um cavaleiro, você já tinha que pertencer a alguma família, não precisava ser uma família da alta nobreza, mas uma família com algum reconhecimento, sabe? E os vilões eram considerados, não eram servos, eram, digamos assim, acima dos servos, mas estavam longe de poder pleitear um título de cavalaria, tá bom? Então, por isso que é a letra A. Bom, aí aqui tem uma tirinha, a número 5. Aí fala assim: sabe, Aquino, acredito que cada um nasça com uma vocação. Acho que nasci para ser monge e fazer tudo o que os monges fazem. Menos ficar orando e copiando. Aí depois tem um lá para ele falar baixo, né? Mas o que me mata mesmo é o voto de silêncio. É uma sátira da vida nos mosteiros, né, gente? Não sei se vocês já viram algum filme de mosteiro na Idade Média. Tem um que se chama O Nome da Rosa, que é inspirado num livro, né? Que é um clássico, assim, e que mostra justamente isso, que a vida nos mosteiros era a vida do conhecimento, né, do estudo, das bibliotecas, e que o conhecimento estava muito restrito aos mosteiros, não tinha universidade nessa época. As universidades começam a surgir só no ano 1200, 1300. E assim, existia essa rotina de estudo, e como não tinha impressora, obviamente, mas não tinha nem máquina datilográfica, nada, tudo, por exemplo, você tem um livro, aí você quer, esse livro precisa ter outro exemplar. Era preciso copiar à mão. Então, os monges faziam esse trabalho de copiar os livros. Então, por isso que aqui na tirinha eles estão satirizando isso. A função do monge era essa, né? Eles tinham uma função de rezar e de deter o conhecimento. Então, o conhecimento também era uma espécie, digamos, de propriedade da igreja. Deu para entender? Sim, mas eles tinham que fazer voto de silêncio? Então, isso ele está ironizando aqui a questão das bibliotecas dos mosteiros, em que, como ficava todo mundo estudando, vocês já foram em alguma biblioteca grande, assim, pública? Aí é um Já. silêncio. Não fui, mas sei como é. É um silêncio absoluto. Quando a gente puder, né, voltar para a escola, puder fazer passeios de novo, tinha um passeio previsto, que eu acho que a gente deve conseguir fazer, pelo centro do Rio. A gente pode ir lá visitar a Biblioteca Nacional, porque a gente consegue ter uma dimensão disso. Tem várias pessoas, todo mundo num silêncio absoluto. Então, seria isso, né? Ele está aqui satirizando o voto, que seria um voto de silêncio, mas na prática não existia. Aí vamos ver qual é a questão sobre isso, tá? E obrigações monásticas são citadas, ou seja, obrigações dos mosteiros, né, dos monges, são citadas. O voto de silêncio? De ficar orando e copiando. Isso aí. O voto de silêncio teria que ser entre aspas, né? Assim, você pode falar da concentração para fazer o trabalho, mas eu acho que o principal é isso, né? Que eram as duas principais funções, orar e copiar, ou orar e ler, enfim, essa dimensão do conhecimento e essa dimensão da religiosidade, tá? Então, vocês podem, para ser bem objetivo, colocar orar e copiar, para usar as palavras da charge. Letra B. De que forma essas obrigações são utilizadas para provocar o humor, para fazer ficar engraçado? É o fato do voto de silêncio, que ele estava brincando, né? Porque não era voto de silêncio, era só que eles tinham que estudar muito. Exatamente. E assim, as duas atividades, né, tanto orar quanto estudar e copiar, são atividades individuais, né, e silenciosas. Então, quase não tinha motivo para que eles estabelecessem diálogo com os seus colegas.
E aí você já deve até ter visto, né? Tem uma tradição mesmo do silêncio nos mosteiros, assim. As pessoas se falam muito pouco, né? É um lugar de interiorização, espiritualidade, contemplação, até hoje, né? Tá? Para entender? A letra B? Então seria justamente essa brincadeira aí com essa ideia do voto de silêncio, né? Bom, e na letra C, pede para vocês fazerem uma pesquisa, né, que não é nada demais, mas seria justamente, a gente pode responder assim rapidamente, porque não precisa ser exatamente uma pesquisa, a gente pode falar das nossas impressões, né? Pede aqui, né, para vocês fazerem uma espécie de comparação entre a condição da mulher na sociedade medieval e a condição da mulher na sociedade brasileira de hoje. Aí pede assim, para vocês pensarem na proporção entre a população de mulheres e sua representatividade política. Naquela época medieval, qual era a representatividade política da mulher? O que vocês acham? Como senhor feudal ou como quando seria rainha, né? Existia, será? Não, nenhuma. Nenhuma. E atualmente? Hoje em dia tem, né? Já tivemos mulheres presidentes, né? Que foi uma vergonha, Dilma, mas tivemos. No caso do Brasil, né? E aí a gente tem, assim, tem uma representatividade também, né? Tivemos uma mulher presidente da República, tem mulheres sendo deputadas, senadoras, mas o número ainda é bem pequeno, viu, gente? A gente É muito menor do que o dos homens, mas pelo menos a gente está tendo algum espaço, né? Estamos conseguindo alguma exatamente. coisa. E assim, o canal está aberto, né? Então é importante também que a gente cada vez mais ocupe esses espaços, né? Vocês que são as novas gerações. Aí, na letra B, pede para vocês falarem das condições de trabalho e salário da mulher, medieval e atualmente. O que vocês acham? Medieval, elas não tinham salário, elas não trabalhavam. Exatamente, não podiam sair da casa, né? E hoje em dia? Hoje em dia elas têm salário, né? Sim. Tanto que tem algumas que são donas de empresa, seu próprio trabalho. Exatamente. Apesar do que, né, a gente sabe que tem, né, muitas oportunidades no mercado aberto, mas quando se olha estatisticamente, né, o salário das mulheres, isso estatisticamente, né, a gente não está falando de casos específicos, mas, no geral, o salário das mulheres ainda é um pouco mais baixo que o dos homens, fazendo comparações aí, tipo assim, de o mesmo cargo. Normalmente, se você pegar todos os salários de mulheres e de homens e comparar, o das mulheres ainda é um pouco mais baixo. É verdade. Também tem até lugares que não contratam mulheres por conta de licença maternidade, coisas assim. E aí, cargos, às vezes, de chefia são... Dados para homens que não têm licença maternidade tão grande quanto das mulheres. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Amanda. Isso ainda é uma questão no mercado de trabalho. E preconceito e violência contra a mulher, medieval e atual? Medieval tinha de questão de, tipo, que você falou, das bruxas, né? As mulheres que não se enquadravam naquilo que elas tinham que ser, elas eram consideradas bruxas. E hoje em dia é uma coisa, assim, super comum. Acontece muito violência e preconceito contra as mulheres. Exatamente. Os índices ainda são alarmantes, né, de violência contra a mulher, né? Mas assim, o que eu acho que a gente pode destacar é que na época medieval Também tinha, só que era escondido, era tipo, o que acontece aqui fica aqui, ninguém vai saber, porque pronto, eu é o homem que manda na casa, você só tem que me obedecer. No ambiente privado era isso que acontecia. E se uma mulher fosse condenada por bruxaria e tal, às vezes era queimada em praça pública, se fosse o caso. Isso era legitimado pelos reis, pela igreja. Então, assim, era mais difícil de você escapar e denunciar, digamos. Hoje em dia, você, apesar de continuar sendo difícil, porque envolve uma série de questões familiares, né, você ainda tem canais de possibilidade de denúncia, né, pelo menos. Então, legal, gente. Eu acho que a gente conseguiu aí debater, fazer. E aí, aqui esse último ponto, acho que a gente já acabou fazendo, né? Pede para
estabelecer uma relação entre a condição da mulher brasileira e a da mulher do mundo medieval, enfim, é o que a gente já fez. A gente já fez. Né? E, bom, só lembrando algumas coisas. Na quarta-feira é o último dia para o bloco, acho que vocês já fizeram, né? O seu já enviei. Isso. Então, é o último dia para o bloco. Na quarta-feira a gente se vê de novo aqui no Zoom. E aí a gente tem 2 tempos, a gente faz uma aula mais extensa, tá? E na quarta-feira também deve ter uma live minha e do Dudu, que foi professor de vocês, né, de história. Não sei se vocês já eram da escola no passado. Não, nós duas somos novos. Não. Tá. Mas aí é uma boa oportunidade de vocês conhecerem ele é bem legal também. E a gente vai fazer uma live sobre as pandemias ao longo da história. E depois eu confirmo para vocês. Tá? Entendi. Tá bom. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença. Boa semana para vocês, tá? Um beijo. Também. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.